Fala, galera, graças e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Papeando a Palavra, hoje com a presença ilustre desse meu amigo, um rapaz bonito, com óculos maneiros e um quadro maravilhoso lá atrás, o Adiel Amadeu. Ele congrega aqui na Igreja do Nazareno em Mesquita, próximo aqui de Nilópolis. Ele é o líder global da JNI, né? O meu líder mor, meu líder supremo dentro da juventude. E hoje a gente está aqui para bater aquele bate-papo leve, descontraído, que você já conhece, que acompanha a gente. Você que é novo, está chegando aqui, aproveita e inscreva-se aqui no canal, curte o vídeo, compartilha com a galera, comente também. Quando você faz isso, você vai falar para a plataforma, para o YouTube, que o vídeo é bom e ele vai mandar para mais pessoas. E assim, a mensagem que a gente vai trazer no dia de hoje vai alcançar mais gente. E o objetivo desse canal nada mais é do que alcançar vidas através de um bate-papo tranquilo, descontraído e, é claro, guiado pelo Espírito Santo e falando do Evangelho. Então, mestre, nada melhor do que o senhor para se apresentar melhor para o pessoal. Fala um pouquinho da sua vida aí para a galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como o Rafa me apresentou aí, eu me chamo Adiel Amadeu Teixeira, eu sou pastor na Igreja do Nazareno. Esse ano completo 14 anos como pastor na Igreja do Nazareno e sou filho de pastor, né? Ninguém é perfeito, né? Então sou filho de pastor. Se você que está ouvindo aqui também é filho de pastor, que Deus tenha misericórdia da sua vida. E eu fui nascido e criado no Evangelho. Na adolescência, Jesus me aceitou, né? Gosto muito de pensar isso. Não é que eu aceitei Jesus, mas Jesus me aceitou na adolescência. E eu lembro que eu estava numa reunião do nosso distrito, uma convenção da JNI. Eu nunca tinha liderado nada, estava com 20 anos, de 20 para 21 anos. Nunca tinha liderado nada, não tinha sido nem representante de sala, nem capitão de time de futebol. E aí indicaram o meu nome para concorrer ao cargo de presidente distrital da juventude. Eu estava no meu segundo ano, perdão, como ministro, licenciado na Igreja de Nazareno. E quando indicaram meu nome, eu tomei um susto, ninguém tinha me avisado que iam indicar meu nome. Na hora de votar, eu estava ali convicto que eu ia votar num amigo meu, que eu sabia que estava concorrendo, sabia que ele ia concorrer, eu sabia que ele queria aquela posição, então eu estava ali decidido a votar nele. Na hora que eu peguei as cédulas, era o meu nome, o nome de mais dois amigos, eu fiquei com medo de não votar em mim, porque no final da votação eles falam quantos votos cada um teve. E me bateu um medo absurdo de chegar no meu nome e falar assim, Adiel, 0 votos. E o pessoal falar assim, caramba, nem ele acreditou nele, né? Então eu falei, bom, eu vou votar em mim para não ficar com 0 votos. Mas aprove o Senhor que eu ganhasse aquela eleição. Eu acho que mais pessoas tiveram pena de mim e falaram, não vou deixar ele com 0 votos. O Espírito Santo deve ter feito esse movimento. E eu ganhei a eleição, fui presidente distrital por 10 anos, fizemos um trabalho muito legal. Depois me tornei presidente regional da JNI, engloba a América do Sul, isso em 2013, e depois em 2017 fui eleito primeiro brasileiro, primeiro sul-americano como presidente global da JNI, e particularmente eu acredito que eu realmente fui o primeiro eleito num contexto totalmente fora dos Estados Unidos. Porque a JNI já teve outros que não eram americanos, mas, se eu não me engano, todos eles que não eram americanos tinham uma vida nos Estados Unidos, né? Então, ainda que não fossem, estavam vivendo lá. E eu realmente sou de Mesquita, continuo em Mesquita, fui eleito trabalhando em Mesquita. A história é bem complexa, com muitos detalhes, né?
não tão bons assim, ou humanamente falando, mas é parte do processo daquilo que Deus tinha para minha vida. Então, hoje eu sou casado, tenho um filho, sou casado com Lorena, tenho um filho chamado Rael. E é isso. Foi aí um cartão de apresentação básico. Amém. Mestre, eu tenho bastante curiosidade, como a gente conversou na outra vez, né? E até para a galera aqui, eu acho importante estar tocando nesse assunto rapidamente. A gente tentou gravar em um outro momento, né? Só que eu até salvei aqui o vídeo daquele dia e coloquei o título do vídeo Esse Vídeo é para mim. Eu sempre olhar para esse vídeo e ter ouvir Deus falando da forma que ele falou naquele dia, que é fantástico, maravilhoso. Muito especial mesmo. Foi um tempo Aquele muito dia especial. foi. Eu sabia que aquele vídeo era para você mesmo. O interessante foi isso aí, para a galera que está nos assistindo, ele até falou comigo no final, ele tem certeza que você vai querer continuar, esse vídeo é para você, e eu teimoso, como sempre, eu falei, não, vamos continuar, dá para botar lá e tudo mais, dá para postar lá no YouTube para a galera poder ver também. Só que aí, quando acabou de gravar, eu tive que sair, coloquei o vídeo para baixar da plataforma que a gente grava, e quando eu cheguei em casa o arquivo estava corrompido, eu falei, puxa vida, já era. Aí fui mexendo daqui, mexendo dali, consegui e entendi. Não é para ninguém, esse vídeo é meu. Então, você que está aí assistindo deve estar se perguntando o que falou. É segredo, é só para mim. Com os anos você pode ver. E uma hora eu vou falar com calma, deixa a promessa de Deus se concretizar na Isso. minha vida. E, mestre, eu tenho a curiosidade de saber, você é aqui de Mesquita, bem próximo aqui da minha residência, e como líder global da JNI, da Juventude Nazaré Internacional, como é que é o trabalho em si na prática? Né? Se eu tenho que ir para viajar para alguns lugares, eu não faço ideia como é que é o trabalho na prática. Conta para a gente aí como é que funciona. Então, eu acho que a minha resposta vai decepcionar a expectativa de muita gente, porque decepcionou a minha própria expectativa, né? Que era o seguinte: a gente tem essa ideia de presidente, né? A gente usa essa nomenclatura presidente aqui desde a igreja local, né? O presidente de jovens de uma igreja local, o presidente distrital, o presidente nacional, né? Que é o Rafa, vai até participar com você. Uhum. E aí o que acontece? Só que quando chega na esfera regional, por exemplo, eu fui eleito presidente, mas em 4 anos eu não fiz nada. Não me deixaram fazer nada, literalmente nada. Porque já entra numa seara mais política, né? A Igreja do Nazareno, ela é uma igreja, né? Então cuida da parte espiritual, mas ela também é uma incorporação, ela também é uma empresa. Imagina uma igreja para estar gerindo milhões de dólares que chegam de ofertas missionárias ao redor do mundo. Tem diversas universidades nos Estados Unidos e ao redor do mundo. Tem hospitais, tem centenas de missionários. Para você ter ideia, a Igreja Nazarena é a terceira maior agência missionária do mundo. Então, uma igreja dessa, ela tem que ter uma estrutura de empresa para ela poder fazer toda a auditoria fiscal, para ela poder ter todo o gerenciamento. E quando você chega nessa posição, existem os cargos chamados cargos de confiança. E cargo de confiança nada mais é do que um cargo político, né? Porque ninguém dá um cargo de confiança para uma pessoa que não conhece. Então, muitas pessoas almejam cargos elevados e, para isso, acha que se você ficar puxando o saco de um líder de outro, Vai né, chegar. vai conseguir chegar lá. E, de fato, alguns conseguem chegar, né, pela amizade, porque essas pessoas elas só indicam pessoas do seu meio, da sua confiança. E aí vira uma esfera mais política. Entendi. Eu sempre fugi da política, nunca gostei da política, nesse quesito, apesar de ser bem antenado na política
nacional, na política internacional, mas a política eclesiástica eu não gosto. E aí, quando você chega na esfera global, por exemplo, quando eu fui eleito regional, eles apresentaram um cargo de confiança, que era o coordenador regional. Então, o coordenador regional, ele que recebeu a autoridade, ainda que o manual não preveja isso, mas foi ele que recebeu a autoridade para fazer todo o trabalho da JNI. Então, a minha eleição, ela meio que não teve um valor realmente, né? Ainda que eu tivesse que participar de uma outra reunião, eu tinha que participar, mas aí era assim, era fazer o que eles não tinham como me deixar de fora, né? Era assim, eu estava lá porque eles não tinham opção, porque se tivesse opção, eu não estaria. Entendi. E aí, quando eu cheguei na esfera global, eu tive esse entendimento, né? Agora sou presidente da JNI, mas não eles chamam em inglês que é Global NYI, né? NYI, que é Nazarene Youth International, que é Juventude Nazarena Internacional. Então, Global NYI Council Chair, ou seja, eu sou o presidente do conselho da JNI. O conselho de JNI é composto pelos 6 regionais, né? América do Sul, Mesoamérica, América Central, Norte América, Estados Unidos e Canadá, Eurásia, uma parte da Europa, uma parte da Europa, uma parte da Ásia, Ásia Pacífica, que é uma parte da Ásia, África do Sul, né? África do Sul e Oceania. Então, está dividido nesses grupos. E então eu lidero as reuniões. Mas quando eu digo eu lidero as reuniões, não sou eu que dou as cartas do que vai ser feito ou não. Na verdade, existe a figura do coordenador global, o diretor global, que é o Davi Gonzalez, é um mexicano. E realmente, na JNI Global, eu entendo que tem que ter essa posição, porque imagina, você gerir uma juventude no mundo todo, você tem que estar imerso nisso, você tem que viver isso 24 horas. Não tem eu, pastor local numa igreja, pastoreando pessoas, cuidando dos problemas normais de uma igreja e pensando o que a JNI Global vai fazer. Não tem como. Ou a pessoa tem que estar totalmente dedicada. E o Davi Gonzalez, ele é um funcionário da igreja. Ele recebe para isso. A minha posição é voluntária, eu não recebo nada pelo que eu faço. Mas nas reuniões, segundo o manual, como na junta, a junta não pode ter uma pessoa, membro da junta de uma igreja local, que seja paga, né? É conflito de interesse, porque a junta vota salário. Aí a pessoa recebe um salário, ela vai ser parte da junta, ela vai falar, minha posição tem que ganhar um pouquinho mais, porque eu acho que está muito defasado o meu salário. Então, para não ter conflito de interesse, também na esfera global, o diretor global que recebe, ele não pode ser parte. Ele não pode... Meu filho acordou. Ele não pode ser parte da junta geral. Então, como presidente do JNI, do Conselho JNI, eu que represento a JNI. Mas o meu papel é mais gerir a reunião, declarar a reunião aberta, quem faz uma moção para essa proposta, outra, está aprovada a moção, está reprovada a moção, vamos votar, quantos votam a favor, quantos votam contra. Então, assim, esse papel é o do presidente do conselho. Mas é basicamente isso. Eu acho que, inclusive, é muito pouco. Mas com a mudança agora que o Davi assumiu, o Davi Gonzalez, ele por ser estrangeiro também, então ele está mais aberto a dar mais espaço, né? Mas, enfim, é isso. Amém. Assim, lógico, Rafael, só que lógico, por exemplo, por conta da posição, eu recebo muitos convites, igual tá aqui com você, eu tô aqui com você, não é porque eu sou pastor de Mesquita, né? Igual você falou, não, poxa, é o presidente da JNI, então, assim, as pessoas acabam me convidando para eu ministrar, mas, assim, nada disso é através da JNI, não é a juventude que me envia para uma missão, são as pessoas que me procuram e aí eu vou meio que por conta própria, se assim eu posso dizer, mas represento a JNI Global nos lugares que eu vou. Entendi. Eu vou confessar para o senhor que eu tinha uma visão completamente diferente. Para mim, a questão do trabalho,
era mais ativo e tudo mais. Claro, até nesse período de pandemia agora não, é uma coisa mais restrita e tudo direitinho, mas eu achava que era um universo bem diferente, tipo, já ter ido Eu também achava, até chegar diversas lá. culturas e tudo mais, entendeu? Eu Mas, também assim, achava. é importante, né, se eu deixar bem claro essa situação, até para uma boa parte da galera que assiste aqui os vídeos do canal fazem parte da Igreja do Nazareno, e eu acredito que nem todo mundo tem esse esclarecimento do que é ser o presidente do Conselho Global. Eu acho que ninguém tem, porque, como eu falei, eu era regional, ou seja, eu já trabalhava na esfera sul-americana, Uhum. relacionada a um continente. E eu cheguei na esfera global sem saber, né? Quem dirá o líder de JNI local, que às vezes não tem esse contato internacional, Sim, entendeu? A ideia é que você tenha aqui presidente local manda em tudo. Então, presidente global manda em tudo, mas não é assim, entendi. entendeu? Não é assim. Então, digo infelizmente, gostaria que fosse, né? Mas é manual e a gente segue o manual. Então, antigamente também não era assim, mas lideranças passadas foram transicionando para que se tornasse. Entendi. Cada convenção global, você pode mudar o Uhum. manual, você pode fazer propostas, isso aprovado ou não, mas o pessoal foi aprovando mudança, foi aprovando mudança. Hoje eu acho que não estamos vivendo um modelo ideal, realmente. Uhum. Eu acho que o governo representativo, ele ficou, pelo menos estou falando da JNI, tá? Sim. Ele ficou só para dizer que nós somos representativos, mas a representatividade não tem nenhuma voz, entendeu? Por quê? Porque eu chego lá, eu tenho direito a voto. Por exemplo, o diretor global não tem direito a voto. Eu tenho direito a voto. Mas, assim, o meu voto não é o voto de Minerva, não é o voto maior. O meu voto é mais um voto. É mais um. Então, não é uma voz, uma voz, entendeu? Entendi. E assim, o senhor tocou no assunto sobre essa questão que na verdade é mais vamos dizer assim, algo político, né? Alguém Isso. de confiança e tudo mais. E a gente vê que tem bastante gente na igreja, no modo geral, que tem muita aversão à política eclesiástica, vamos dizer assim. E Rafael, eu acho que ela é importante até certo ponto. Eu acho que Uhum. com equilíbrio ela é legal, ela é interessante, porque eu acho que se ela não existir também vira uma bagunça, né? Daqui a pouco é todo mundo dono de tudo, dono de si e tudo mais, e faz o que quer, e levando o nome da instituição. E eu acho assim, a denominação que nós congregamos é uma denominação histórica. Então, ela tem uma estrada muito grande. Então, ser aquela coisa muito solta, assim como a presbiteriana, assim como a Assembleia de Deus, que tem também o seu ambiente político para se ter uma regra, né? Uma forma de controlar. Toda igreja estruturada e com alcance internacional, toda ela tem a sua parte política. E a Batista, Uhum, que são as convenções batistas? sim, Né? A sua igreja é parte da convenção? É a minha igreja da convenção nacional. Meu pai na convenção. Ou seja, isso é político, isso é a parte sim, sim. política. Os líderes ali, eles são colocados ali, né, não é só por competência, tem competência, mas Uhum, é porque não, foram galgando passos, ganhando confiança, ganhando não sei o quê. Então vai chegando, é política. exatamente. E eu vejo que é importante ter essa situação, como eu disse, dentro de um equilíbrio. O E problema da política, Rafael, o problema da política não é a política, o problema é quem faz a política, né? no Então, sentido geral, né? se quem faz a política é uma pessoa com um coração honesto, verdadeiro, sincero, transparente, vai ser maravilhoso, né? Quando o justo governa, o que é o Exatamente. justo governar que a Bíblia fala? É política. Uhum. Quando o justo governa, o povo se alegra. Mas, infelizmente, nós também temos pastores injustos, né? É. Então, Isso que, numa por exemplo, escala. nós temos pastores que, por exemplo, não, fulano
fulano tem a capacidade, tem tudo para estar aqui, mas eu quero que seja meu filho. Existe essa influência real, né? Entendeu? É política, mas é uma política sendo feita de maneira errada. Porque não pode ser, por exemplo, meu pai é pastor de uma igreja, mas em momento algum eu acredito que a Igreja Nazarena de Mesquita é minha herança. Uhum. Por mais que existam expectativas que um dia eu assuma, Deus sabe, eu falo isso em nome de Jesus. Olha aqui, ó. Fala aqui contigo, ó. Ó, para o pessoal ver você, ó. Oi, pessoal. Fala, Tchau, tchau. garotão. Tchau, tchau. Acabei de acordar, pessoal. Tá com vergonha. Tá sonolento. Tchau, tchau. Tchau. Então, assim, por mais que a igreja em Mesquita, meu pai seja o pastor, eu não tenho na minha cabeça, assim, que necessariamente eu vou ser o pastor que vou assumir a igreja de Deus. Eu sei o seguinte, o que Deus tem para mim é maravilhoso, onde quer que eu esteja. Sim. Então, eu não estou apegado a uma herança que meu pai vai deixar para mim, não, ele vai deixar, porque a igreja não é herança que é para herdar de pai para filho. Pode ser que o filho herde a igreja de um pai que foi pastor, tudo bem, mas isso tem que ser feito debaixo do propósito de Deus. Você concorda, eu sei que você concorda. Tem que ser feito debaixo de... Vai com a mamãe, amor. Tem que ser feito debaixo do direcionamento de Deus. Se Deus não quer que o filho assuma, poxa, o pai, nem a família, nem ninguém pode forçar. É por isso que muitas igrejas racham, entendeu? Porque aí o pai morre, não fez a transição, aí o filho acha que é direito dele assumir, mas a igreja respeita mais um outro líder que se deu mais, que ganhou mais a confiança deles. E aí, daqui a pouco, esse líder se sente injustiçado, aí ele vai e sai e leva uma galera. Né? Mas por bem quê? complicado. Porque não foi bem conduzido essa parte política. Sim. Eu já vi na prática uma situação dessas, né? Já presenciei, já vivenciei essa questão de estar no meio de uma galera em que o cara ali que estava armando, posso dizer assim, uma rebelião, vamos chamar dessa forma. Filho do pastor. Quem arma a rebelião, sair, levar a galera, montar seu próprio ministério que discorda, é um tiro, não é no pé, não, é um tiro na cabeça. Porque no pé você vai mancar, na cabeça você vai morrer, porque é suicídio. Suicídio ministerial e, às vezes, suicídio da vida, porque a pessoa ela vai gerar tantas maldições para a vida dela que muitos morrem literalmente, perdem a própria vida, infelizes, incompletos, e ainda culpam os outros, né? Culpam os outros. E isso, assim, ainda leva essa situação para as pessoas que vão estar sendo lideradas por ele também, né? Que as pessoas vão ver ali, nessa questão, nesse exemplo que eu dei, foi muito complicada, né? Foi feita uma oferta. Eu vou sair aqui da igreja, já tenho 45 pessoas para me acompanhar, e você vai com a gente, que lá você vai ser o professor de escola bíblica dominical, vai ganhar uma porcentagem da arrecadação da igreja e tudo mais, vai viver disso. Virou sociedade. Aí eu fiquei assim, eu falei, poxa, cara, você tem noção da besteira que você está fazendo, da besteira que você está falando? Sociedade. Aí ele afirmou, não, Deus que está me guiando para essa situação. 3 meses depois, ele saiu da igreja, a igreja que ele abriu fechou, né? 80%, vamos dizer assim, da galera que foi junto saiu e não voltou até hoje. Se perdeu, A questão da falta de orientação, a falta de direção que as pessoas têm. E é muito, muito importante essa questão, que a galera, acho que ela precisa entender que abrir uma igreja não é você abrir uma empresa. É uma coisa completamente diferente. A igreja ela tem um dono, e que o dono não é um pastor, não é fulano. Eu tinha, mas vou usar a expressão eu tenho, porque os motivos eles existiram e estão aí. Mas eu tinha e tenho todos os motivos para sair da Igreja de Nazareno. Já vivi coisas na Igreja de Nazareno, inclusive com meu próprio pai, entendeu? Meu próprio pai,
é um homem de Deus, é um homem santo e tal, mas ele já errou no meu ponto de vista comigo. Não é pecado, não é pecado, não viveu pecado, estou sabendo, estou encobrindo, não. Mas, assim, não soube tratar uma coisa ou outra, meu filho e tal, e tratou de uma maneira que me feriu. Entendi. Assim, eu tinha razões para falar assim, bom, não dá, não está dando certo. Mas eu não quero achar o caminho mais fácil. Eu quero achar o caminho que Deus tem para mim. E uma coisa que me uma vez, para você ter ideia, uma vez a Junta de Superintendentes Nacional do Brasil, todos os superintendentes do Brasil votaram, isso foi registrado em ata, que eu seria o representante nos Estados Unidos para a votação dessa liderança regional da América do Sul. Lá nos Estados Unidos tem a reunião chamada Caucus. E esses caucus é quando as regiões se reúnem. Então, eu fui eleito do Brasil para ser o representante brasileiro naquela votação. Então, meu pastor, meu pai, falou, olha, você foi eleito e tal, você vai, a igreja pagou, me empoderou, oraram por mim antes de me enviar para lá, para a reunião. Então, imagina, eu, um jovem de 22, 23 anos, com a expectativa lá no alto, em 2009, isso, cheguei lá, na hora que foram ler os nomes dos representantes de cada país, leram o nome do rapaz que tinha concorrido comigo e tinha perdido para mim na votação. Então, eu ainda sem muita expressão, sem muita experiência, levantei a mão, cheio de medo, falei, desculpa, eu acho que tem algum equívoco, porque eu fui eleito no Brasil e papapá. O líder daquela reunião falou assim, não, realmente, você foi eleito no Brasil, é verdade, mas eu conversei com fulano, ciclano e beltrano, falou o nome de 3 pessoas, Eita. e eles acham que o fulano é melhor do que você para essa posição. Caramba. Você tem noção do que eu ouvi numa reunião internacional, publicamente? Não, você ganhou, mas o fulano é melhor do que você, então você não vai... Mesmo que você tenha ganho a eleição, você tem o direito, quem vai concorrer é o outro. Entendi. Essa é a parte da questão da política que eu acho que é muito negativa. Você acha que eu teria motivo para falar assim, bom, eu não vou ficar numa igreja que não respeita o meu direito, né? Que fala um monte de... Você que não honra com aquilo que foi feito. Não honra com aquilo que me expõe, que me humilha. Não, você foi eleito, mas o outro é melhor do que você, ou seja, você não serve. É complicado mesmo, cara. Tu acha que é motivo para sair da igreja? Eu acho que é motivo para sair da igreja. Eu acho que é motivo, inclusive, para até uma decepção tão grande de até largar Jesus. Porque tem pessoas que elas o que elas fazem? Elas falam, poxa, se os líderes são assim, então para que eu vou ficar servindo uma igreja? Porque a decepção é tão grande que as pessoas largam até Jesus, cara. Tem gente que larga até Jesus. E quantas pessoas estão vivendo isso nesse exato momento? Essa questão da expectativa muito grande no Mas ser humano. eu decidi, sem saber, hoje que eu tenho essa percepção, mas eu decidi, sem saber, a encarar tudo que acontecia comigo como processo de Deus para me levar até onde Deus queria. Entendi. Entendeu? Quando eu passei a olhar um processo, eu me tornei antifrágil para esses problemas. Não é o líder que falou, é Deus que quer me ensinar algo. Não é fulano que fala... não, quer dizer, quando o líder falou, não era nem Deus querendo me ensinar, era Deus permitindo que o diabo falasse alguma coisa para tentar me derrubar, como fez na vida de Jó. Então, o diabo me tocou, o diabo está não sei o que, está me ferindo. Não, Deus está permitindo, ele tem alguma coisa para mim. Aí eu chego na posição hoje que eu estou, o pessoal, nossa, novinho, que legal, como é que é? Ninguém sabe do processo, né? E depois de eleito, toda a minha proposta, não, de levantar um outro líder para fazer tudo que eu fui eleito para fazer. E aí, outra frustração. Rapaz, Pô, então, como é que era para eu estar numa igreja que simplesmente disse para mim 2 vezes, e essas 2 vezes representaram 8 anos. 8 anos. Foi uma a mais. Essas 2 vezes representaram 8 anos. 8 anos da minha igreja, nessa estrutura, só dando pancada. Entendi. Mas eu decidi olhar para o exemplo de José no Egito,
decidi olhar para o exemplo de Davi. Uhum. Davi já foi o rei. Saul correndo atrás, querendo matar, os filisteus querendo matar. Ele estava lá. O que ele tinha feito? Só tinha dito sim para Deus. O que eu tinha feito? Só tinha dito sim para Deus. Então eu fico pensando, poxa, se com 35 anos hoje Deus já me trouxe até aqui, querendo ou não, a posição é de muita honra, querendo ou não, já foram 14 países que eu visitei, querendo ou não. Poxa, então Deus tem muito mais para mim, minha vida ainda está começando, né? Verdade. Eu ainda estou começando, ainda vou viver muita coisa, ainda vou ter muitos e muitos filhos. Eita! E a esposa me olhando sério. Ela ouviu, ela ouviu. Ela está aqui dando almoço para o Rael. Então, assim, isso que o senhor falou, né, e até para a galera que está nos assistindo aí, se você está passando por algum processo de estar apanhando, de achar que está sendo injustiçado na igreja e a decepção está batendo muito forte no seu coração e a sua porta, e a sua melhor solução é largar o evangelho, é largar o Cristo, olhe para essa situação com uma perspectiva diferente, né? Pegue o exemplo do que o pastor falou agora, que ele começou a olhar para as coisas com uma perspectiva diferente, né? De entender que isso é um processo de Deus na vida dele. E eu vou ser bem sincero aqui com o senhor, e isso tudo que o senhor falou agora me faz refletir na perspectiva que eu estou levando o meu ministério também. Justamente por reclamar de algumas situações, né? De reclamar de algumas questões, coisas simples, nem se comparando ao que o senhor falou de Não, exemplo, mas de tu reunião. viveu aquele processo que tu viveu, ainda recém-convertido e tal, era a razão para você ter largado Jesus, por Ah, exemplo. sim. Entendeu? Para quem não está ciente aí, foi um tapa na cara e um soco no peito. E o E hoje, pastor dele deu nele. Mas imagina, então. e hoje o cara é muito meu amigo. Aí, caramba. Então, olha aí. Então, esse era. Tudo bem, você não está mais naquela igreja, beleza. É justo. É justo. Não é uma coisa que absurdo, teu rebelde. Tu tomou um tapa na cara e saiu por muito pouco. Claro que não. É justo. Uhum. Mas o fato de você não ter largado Jesus, você podia ter tomado uma ojeriza de igreja, de pastor, Sim. todo pastor é pilantra, todo pastor é ladrão, todo pastor não sei o quê. Mas não, então assim, você também tem vencido os seus processos. E sobre essa questão do processo, até mais recente, eu lembro que antes de eu começar o canal, esse projeto na internet, eu reclamava muito com a minha namorada. Amor, eu não estou pregando, amor, eu não estou dando aula. E, querendo ou não, quando você tem um chamado ministerial e quando você não exerce aquilo que você foi chamado para fazer, não sei qual é a visão do senhor em relação a isso, mas a minha ideia é que você vai se sentindo que está atrofiando, que você não está fazendo nada e só adquirindo conhecimento e não passando para as pessoas, que eu acho que isso é muito importante, né? Principalmente a galera que é voltada à questão da pregação e do estudo. Não é só adquirir conhecimento e ficar com a cabeça inchada de muita letra, de muita história, de muita teologia. A gente tem a obrigação de passar esse pensamento para as pessoas, da gente ajudar, deixar acessível às pessoas as informações. Então, querendo ou não, eu me senti muito assim, muito, muito preso. Mas isso todo mundo sente. O problema é que não sou eu que tenho que me sentir preparado, é Deus. Uhum. E quando Deus sabe que a gente está preparado, ou seja, o ministério não é nosso. Uhum. A chamada não é nossa. Deus quem chama para o ministério dele. Então, assim, e ele coloca a gente para fazer o que temos que fazer no tempo dele. Uhum. Agora, logicamente, nós sempre achamos que estamos prontos antes. Sim. Isso é um erro. Com certeza é um erro, mas é assim, a nossa cabeça, né? Então, assim, só que se a minha vida... Aí que tá, tudo para mim, tudo se tornou processo. Uhum. Deus, tu sabes, eu me sinto pronto. Se é a tua vontade, faça acontecer. Eu estou pronto, eu estou aqui. Estou aqui fazendo... Estou aqui também, não estou aqui sentado. Né? Estou aqui me preparando, estou aqui me colocando à disposição. Cara, a porta que Deus abrir, eu vou entrar, eu vou aproveitar a oportunidade. Não forçar uma oportunidade. Não Exatamente. ficar, como o pessoal fala aí, cavando pênalti, né?
Pô, me convida. Pô, me chama, quero pregar na tua igreja, hein? Pô, cara, eu detesto isso. Eu acho isso horrível também. Fica assim, aí, me leva lá na tua igreja, é isso. Aí, vamos ter um tempo lá, o céu vai ficar baixinho. Pô, quem sou eu para definir se o céu vai ficar baixinho ou vai ficar baixinho? Verdade. Entendeu? Isso virou uma cultura, né? Tem gente que... Virou uma cultura. Eu nem gosto, eu não gosto. Essa questão do marketing, eu prego pra Lá, me leva caramba. lá, vamos quebrar tudo aí, vamos quebrar tudo, vai ter aí. Puxa, quando eu ouço assim, vamos sim, vamos marcar. Lá na igreja onde eu tô, eu sempre falei isso com o meu pastor, que estava, e com o pastor que está agora. Eu nunca gostei, desde a época da Assembleia, quando eu me converti, dessa situação de pedir oportunidade. Para dizer que eu nunca pedi oportunidade, eu pedi uma vez, quando ainda não era líder de juventude da igreja local, pedi para a líder que estava lá na época, falei com ela, minha amiga, me chama para pregar? Eu quero pregar. Eu estou com um sermão aqui que é maravilhoso, tudo organizado, mostrei para ela. O culto jovem não teve durante 3 meses. Eu fiquei assim, eu nunca mais faço isso na minha vida, eu aprendi. Deus matou todos os jovens, só para tu... Eu fiquei assim, eu falei, meu Deus do céu, por que está acontecendo isso? Mas eu fui entendendo com o passar do tempo. E a questão até do surgimento do canal, eu conversando com um dos convidados, que foi a terceira, se não falei a memória, que é a Rebeca Araújo, a gente conversando antes de começar a gravar, ela falou para mim, Rafa, você está com alguns questionamentos, que tinha a escola bíblica dominical na igreja e você era o professor do jovem. De vez em quando, quinta-feira e domingo de manhã, você estava na escala para pregar. E, de repente, isso tudo para. Aí ela falou para mim, você tomou uma atitude, e ela até citou John Wesley nessa situação, né? Que John Wesley, num determinado período da vida dele, ele fecha as portas da igreja na Inglaterra, ele não prega em lugar nenhum, o cara prega, os outros, vai embora, que a tua mensagem aqui ela não está condizendo com o que o pessoal quer ouvir, que só estava pregando para poderosos e tudo mais. Falar sobre o pecado naquela época era um absurdo. E ele pregando no túmulo do seu pai, e aquela máxima dele, né? O mundo é minha paróquia. E ela brigou comigo, Rafa, você entrou por um campo que é muito mais amplo do que a sua igreja. Então, entenda que a internet é a sua paróquia nesse momento. E eu fiquei assim, eu falei, longe de mim me comparar a essa questão. Mas depois eu fui observando e não vi em momento nenhum os números O como pessoal aí que está simplesmente ouvindo, números. que é público, tem oportunidade para pregar, vai para as praças. Exatamente. Pra caramba nas praças. E ali tem pecador para ouvir. Porque a gente quer pregar para crente na igreja. Verdade. Entendeu? Tem que pregar para o pecador. Ficar pregando para a igreja E Mas é falta de maturidade, é falta de entendimento do propósito. Faz parte, todo mundo já passou por isso, eu também já passei por isso. Entendeu? Mas a questão é, eu passei, só que eu orei. Ao orar, Deus falou comigo. Uhum. Né? Não é o seu tempo, não é agora. Caramba, horrível ouvir isso de Deus. Como não? Eu acho mesmo. que eu estou pronto. Caramba, não é possível mais. Deus falou. A gente sempre fica naquela coisa, né, de ouvir a voz de Deus. Quando a gente ouve o sim, é algo maravilhoso. As pessoas tratam muito Deus como aquele cara que está ali para servir a gente o tempo todo, né? E você pede, ele fala sim. Quando ele fala não, não é de Deus não, isso aí é a voz do inimigo, né? É igual esse exemplo que o senhor deu. É bem complicado, né? Até você que trabalha com jovem, eu também trabalho com jovem, vejo muito jovem que fala que está orando com fulano. Eu estou orando com fulano para namorar, estou esperando ouvir a voz de Deus. E é sempre assim. Em 4, 5 anos de líder de juventude, eu nunca ouvi ninguém chegar, orei para namorar com fulano e Deus falou que não. Deus sempre responde sim, meses depois o negócio acaba, meses depois o negócio termina. E eu fico pensando assim, caramba, cadê Deus nesse negócio? Será que foi ele mesmo que respondeu alguma coisa? É essa ideia muito imediatista da situação. Totalmente. A geração fast food, né? Como algumas pessoas gostam de chamar, é aquela coisa muito rápida. Eu orei aqui, Deus respondeu ali. Eu pedi agora, amanhã Deus já responde. Você que está assistindo a gente, cara, pode acontecer. Não é uma garantia de que vai acontecer. Mas, geralmente, demora um pouquinho. Mas esse pouquinho pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser 10. Então, fica tranquilo, né? Você que está aí assistindo a gente aqui com toda a paciência, com todo amor e carinho. Cara, Deus vai te responder na hora que ele tiver que te responder. Foi justamente o que o pastor falou.
sobre a questão de achar que está pronto, quando, na verdade, não está pronto. E ele sabe exatamente o momento de se estar pronto. A gente pode até pegar o exemplo do apóstolo Paulo. Quando há o episódio da conversão lá em Atos 9, tem muita gente que acredita que logo depois, tipo um mês depois, Paulo já saiu pregando e falando para todo mundo. Mas ele mesmo vai dizer que isso durou aproximadamente 14 anos. E eu fico assim, cara, numa leitura muito superficial da Bíblia, a gente tem a ideia de levar para esse lado, né? Ah, foi muito rápido. Paulo se converteu, daqui a pouco está pregando. E eu vejo muito isso, pastor. Não sei se o senhor concorda com essa ideia. No meio dos artistas gospels. Uma galera que se converte hoje, que já era artista antes de se converter, e logo depois, tipo um mês depois, já lançou um CD com 15 faixas e falando de Deus. E às vezes você vai comparar, a gente sabe que Deus está vendo a sinceridade de coração e tudo mais, mas quando a gente fala de música, a música é algo muito importante, que a música ela propaga ideias. Então, às vezes, a pessoa não tem uma orientação, não tem um discipulado, não tem um discipulador. Teve um amigo meu que participou aqui também, o pastor Márcio Silas, e ele roda esse Brasil, já foi a alguns países pregando, e ele falou que ele já viu gente que era novo convertido de 1 ano de igreja e que já estava pregando no Congresso dos Gideões. E, assim, é bem complicada essa questão, a falta de discipulado. Né? Então, por exemplo, nessa questão, eu acho muito delicado, porque, assim, aquela canção, né, do 4x1, né, da multiplicação. Quem poderia imaginar que um menino ia ajudar a alimentar a multidão? Aí fala, é assim que Deus faz, usa quem Ele quer. Menino, homem ou mulher. Assim, eu não gosto muito de estigmatizar a questão, assim, de, por exemplo, hoje a pessoa convertida há 1 ano pregou nos Gideões. Assim, eu entendo que isso não pode nem deve ser a regra. Sim. Né? Não pode, não pode ser o normal. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado também para a gente não se tornar fariseu, assim, religioso, tipo assim, não, a pessoa tem que... Porque, assim, se Deus tem aquilo para aquela pessoa, não estou falando que Deus tem, não estou falando que Deus tem, estou falando que, assim, pode ser que Deus não tenha, mas Deus também pode ter. A questão é que Deus pode fazer tudo como Ele quiser. Né? Ele não usou um jumento para falar com o Balaão, né? Então eu deixaria um jumento falar comigo? Não deixaria, mas Deus fez o jumento falar. A mula de Balaão falou com ele. Um pastor amigo meu que fala, Deus me usa para falar com a igreja. Ele usou um jumento que fala muito mais do que então, exatamente isso. Eu aprendi uma oração antes de pregar, que é o seguinte: Deus, não deixa eu atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer. Sim. Eu sou pastor há 14 anos, eu sou nascido e criado no Evangelho. Mas quando eu subo para pregar, minha oração é: Deus, não deixa eu atrapalhar o que o Senhor quer fazer hoje, não, por favor. Que a minha humanidade não venha gritar, que eu não venha achar que eu tenho que falar mais do que eu devo falar, que eu não venha falar o que o Senhor não quer que eu fale. Por favor, não quero atrapalhar. Agora, lógico, se eu tenho essa consciência, essa preocupação é muito maior com quem é mais novo, lógico. Mas, às vezes, pode ser que Deus tenha isso para alguém. A questão é que isso tem que ser uma exceção. E não uma regra. Ah, não, só todo mundo que prega lá é novo convertido. Por exemplo, vou dar um exemplo. Na nossa igreja a gente tem um encontro com Deus. E aí, lá na igreja, encontro com Deus. Encontro com Deus, já vou falar encontro com Deus? Já ouvi falar. Então, encontro com Deus, um retiro espiritual de busca intensa no final de semana. É maravilhoso, assim, uma coisa para tocar, alcançar o sobrenatural. Realmente, muitos e muitos testemunhos. E lá na igreja, o encontro com Deus, ele foi muito, vou usar a expressão, canonizado, né? Não, o encontro com Deus só ministra aqueles que buscam muito, aqueles que jejuam muito, aqueles que não sei o que muito, Então, assim, virou um patamar, outro patamar, virou, né? Outro patamar ministrar. Então, assim, eu já era pastor na minha igreja há muitos anos e nunca tinha sido convidado para ministrar no encontro com Deus. Entendi. Por quê? Porque eles botavam muito quem era muito intercessor, quem era muito psicólogo, muita cura da alma, muita coisa assim, não é o meu perfil. Sou mais prático, mais descontraído.
Aí, quando eu conheci a minha esposa, a Lorena, ela tinha, quando eu a conheci, ela tinha 3 anos de convertida. E aí, numa oportunidade que eu estava lá, era um final de semana que ia ter um encontro com Deus. E ela, com 3 anos de convertida, sem formação no seminário, ela ministrava no encontro com Deus da igreja dela. E eu assisti e foi uma bênção. Eu falei, cara, lá na igreja a gente está dificultando as coisas. A gente está colocando um nível que não precisa. Que Deus não exige. Porque você ouviu o doutor Elias falando. O novo traz o que o velho não traz. Sim. O novo traz o primeiro amor. O velho traz estabilidade. Então, e aí tinha uma série de jovens da igreja dela, da época que era uma igreja batista, que eram novos convertidos e que estavam ministrando. Você quer aparecer? Participação especial. E estavam ministrando, cara, e Deus estava usando muito. Então, o que Deus falou para mim? Tá vendo? O evangelho é mais simples, Adiel. Sim. O evangelho é mais simples. E qual era a teologia deles no encontro com Deus deles? Testemunho. Eu usava drogas, eu era de torcida organizada, e eu estou aqui hoje falando para vocês que Deus transformou a minha vida, estou firme há tantos anos, estou sem usar sem tantos anos. Então, quando a pessoa ouve isso, é muito mais impactante do que abrir a Bíblia e falar assim, Daniel decidiu não se corromper. Porque a Bíblia, para quem não conhece Jesus, para quem ainda não tem fé, a Bíblia é uma história inalcançável. É uma coisa que ainda não é palpável. Então, não adianta eu ler Daniel, os amigos de Daniel, que não se prostraram, não adianta eu ler, e não estou dizendo que a Bíblia não é suficientemente capaz de transformar, pelo contrário. Mas qual é a ação da Bíblia hoje na minha vida? Então, o meu testemunho hoje, na verdade, valida o que a Bíblia já afirma há milhares de anos. Mas se eu pegar o texto assim, Daniel não se corrompeu. Você não tem que se corromper. Você tem que ser como Daniel. Pô, Daniel, caraca, não tinha acesso a X vídeos. Daniel não tinha acesso ao Tinder, pô. Daniel não tinha lá a internet. Vamos botar a Daniela mais tranquilo, né, se comparar com a geração. Tá entendendo? Então, assim, agora, como que a história de Daniel eu aplico hoje? Daniel é a minha referência. Sim. Quais são os exemplos que Daniel deixa para a gente hoje? Poxa, a minha esposa, Lorena, ela bebia muito, né? Bebia de segunda a segunda e tal, família de condição, ia para muita festa, para não sei o quê. Se converteu, pai não cristão, mãe não cristã, irmãos não cristão, proibida de ir para a igreja, não sei o quê, agora todo mundo botando pressão, agora tu é crente, vai sair, vai não sei. Beleza, ela decidiu não se corromper, ela separou a vida dela. Passou aí escondido para a igreja algumas vezes. Então, tá vendo a Bíblia se cumprindo hoje na vida dela? Pô, isso aqui, então, a gente tem um exemplo vivo do que a Bíblia afirma. Sim, de verdade. Isso é importante demais. Precisa ser muito real essa transformação. O Evangelho, Rafa, ele é um pouco mais simples. Por isso que eu abri esse gancho aqui para falar a questão. Tu concorda, né? Glória a Deus. Tá vendo? Falando em língua, aleluia. Pulando no poder. Então, assim, a gente, dentro disso que o senhor falou, é muito importante, e eu acho, assim, até destacar, né? Tem uma galera, boa parte do público aqui do canal, né? E não estou falando mal de ninguém, não, eu amo vocês de coração, vocês estão aqui fechados comigo, juntinho, muito obrigado mesmo por estar... Desculpa, Rafa, desculpa, mas eu concordo 100% com você que a pessoa precisa ser cuidada, trabalhada, discipulada. E o melhor exemplo que eu vejo hoje, eu até falei com você naquela nossa conversa de terça-feira, que é o Justin Bieber. Sim, sim, sim. Por quê? O Justin Bieber se converteu, cara, ele cancelou todos os shows dele. De mais de ano para frente que tinha agendado. Cancelou projeto de gravação, cancelou tudo. Ele ficou quase 1 ano sem aparecer profissionalmente cantando. Mas nesse tempo ele foi sendo trabalhado, foi sendo cuidado. E agora o pastor, que era o pastor dele, caiu, mas ele está firme. Verdade. Tem uma música nova dele, a minha namorada, ela é belieber. Eu fico brincando com ela o tempo todo.
Aí eu fico, pô, Tadinha. tu gosta desse cara, esse cara não canta nada. Eu gosto de botar uma pilha nela, ela fica um pouco agitada, mas ela se amarra nas músicas desse cara. E eu tava ouvindo uma música há um tempo atrás, e assim, eu não sei nada de inglês, mas eu sou muito curioso. Toda vez que alguma música prende a minha atenção, eu faço Quer saber o questão que de ir atrás da tradução, vale? para saber o que ela está dizendo e tudo mais. E assim como música nacional também, tipo, seja louvor, seja música chamada secular, qualquer coisa eu gosto de pegar e analisar a letra, tudo direitinho. Tem um conhecido meu que ele até brinca comigo, ele, cara, você chega a ser chato, que você gosta de fazer teologia com tudo. Porque lendo uma Ah, letra, vendo alguma coisa, a cabeça meio que funciona no automático, né? O modus operandi é um negócio muito doido relacionado a sim. essa questão da teologia. E eu vi que nessa música nova que ele fez, tem algumas coisas que ele coloca muito a questão do arrependimento, e de uma forma muito verdadeira. Ele diz se arrepender de alguma coisa que já fez no passado e tudo mais. Eu até falei com a minha namorada, eu falei, cara, ele tá, eu acho que propositalmente, pregando a questão do arrependimento através da música que vai alcançar outras pessoas. Propositalmente não, é totalmente intencional. Se tu entrar no Instagram dele, tem vários versículos, tem várias palavras, Jesus te perdoa, tem várias. Você pode entrar no Instagram dele aí, procurar disso, e tu vai ver, ele tá dando um bom testemunho. Mas é exatamente isso, né? Assim, se converteu, não, e agora eu vou fazer show gospel semana que vem. Não, ele se permitiu ser cuidado. Sim, verdade. E é muito importante isso, né? E aí, quando eu toquei naquele assunto sobre a questão da pessoa que um ano depois já estava pregando nos Gideões, e na prática, né? Aí a gente vai para aquilo que a gente tinha conversado há tempos atrás, a questão da teologia prática. É o que eu gosto. A pessoa, ela abriu uma outra denominação, cujo Ah, a, sim. cujo a bandeira ela tem as cores do arco-íris, né? Não pode nem falar aqui no vídeo, senão o YouTube vai dar uma cortada, mas acredito que o senhor já entendeu. Já E entendi. logo depois ela foi, essa pessoa, né? Essa mulher, ela Rapaz, tá, foi já, para esse lado. esse quadro aqui tem a cor do arco-íris aqui, rapaz. Ih, rapaz. Mas o propósito é diferente. Então, assim, essa é a questão da importância do acompanhamento, do discipulado, de ter gente ali do lado, ajudando, a pessoa também se permitir ser ajudada, porque eu falo essa situação, porque eu não me permitia ser ajudado logo no começo. Eu tinha muita resistência, eu estava aquela coisa, por falta de orientação, é claro, aquela ideia do espírito livre, eu tenho minha Bíblia, eu tenho meus livros, eu vou ler, eu vou pregar mais do que todo mundo, eu sei mais do que todo mundo, eu tenho a interpretação da Bíblia correta e É tudo o mais. orgulho, né? Ser orgulhoso. O orgulho da questão do conhecimento. Eu já li mais livros do que muito pastor por aí, então eu sei muito mais do que Deve esses ser caras. mais que. Até o dia que eu vi uma senhora que falou que era analfabeta pregando, né, e usando a expressão dos nossos irmãos. O fogo desceu e eu comecei a me questionar. Eu falei, calma aí, essa mulher não trouxe um papel, essa mulher não citou um teólogo, essa mulher não separou por pontos, introdução, tópico 1, desenvolvimento, tudo mais. E como é que isso aconteceu? E daquele dia em diante eu entendi que toda a pregação que eu tinha feito até aquele momento, por mais bem organizado, por mais que eu tivesse estudado muito, e eu saía, né? Vou até confessando aqui o meu pecado, a Bíblia diz para a gente confessar os nossos pecados uns aos outros. Tinha sermão que eu saía feliz. Nossa, preguei para caramba hoje, ó, desenvolvi tudo direitinho, citei a palavra no grego e ali o significado, o hebraico e tudo Olha, mais. metanoia. Falei metanoia. E ao invés de falar a doutrina do pecado, eu falei soteriologia para a igreja, que muita gente não sabe nem ler. Que isso. Então, assim, aí eu comecei a ver em mim o orgulho que estava nem abraçando, já tinha abraçado e já tinha feito morada ali na Sim. minha vida. E eu entendi. E a pior pregação na minha que eu coloco assim, que eu fiz, que eu tive a oportunidade, foi a pregação que muita gente chorou, foi a pregação que muita gente ficou falando depois, cara, Deus falou muito comigo. E depois daquele dia, a minha oração sempre é a Deus antes de pregar: Senhor, que esse seja o meu pior sermão.
e eu não pregue nada. E o Senhor tome o controle de tudo. E já ter situações que, poxa, isso aí é para quem crê, né? Como o senhor usou esse termo naquele vídeo que a gente gravou, né? Isso aí é só para quem crê. Quem acredita vai entender. De eu olhar para o sermão, todo bem organizado, cheio de papel. A minha letra é horrível, minha caligrafia é uma Também. porcaria. E ver tudo ali direitinho, organizado, né? Tu foi médico em outras vidas, tu foi médico. Pode ser. Né? Aí, ó, mesa branca, aquele negócio. Aí eu cheguei, eu olhei, o sermão estava tudo organizado dentro ali da minha bagunça. Quando eu olhava para o sermão, para o papel estava em branco, eu não sabia o que pregar, e só abria a boca e falava. E é claro, né? Também a gente não pode levar para o outro lado, que tem gente que usa desse argumento, é só abrir a boca e falar. O Espírito Santo só vai trazer à memória aquilo que você já teve acesso, porque senão é injusto. Se chegar, você não precisa ler a Bíblia, então, se ele for trazer tudo assim do nada para você, entendeu? Então eu vejo que é algo que que a galera mais nova, até algumas pessoas mais experientes, que infelizmente entraram para esse orgulho da questão da letra, da literatura, da teologia. E aqui, para quem está assistindo, eu não estou falando mal da teologia em momento nenhum. O nome do canal é Eu, um Jovem Teólogo. Eu sou apaixonado por teologia, mas eu entendi que o fogo ele vem da Bíblia, da teologia prática. Eu preciso pegar aquilo que eu aprendi na teoria e jogar para a prática. Então, até quando a gente conversou há um tempo atrás, o senhor até falou, poxa, mas eu não sou muito da teologia, não, eu sou da teologia prática. Aí eu até expliquei, não, teologia prática é fazer teologia. E é isso que eu acho que muita gente não entende, né? E aí você não precisa ser um cara formado em seminário para fazer teologia. Conversar sobre Deus, conversar sobre a Bíblia, falar de Cristo já é fazer teologia. Então, não tem... Todos nós somos teólogos, né? Eu fiz uma afirmação dessa uma vez, provavelmente eu vou apanhar de novo na internet, mas esse é o meu posicionamento em relação a isso. Eu acredito que todo Não, cristão ele é um teólogo em potencial. sim, sim, sim. Todo cristão é um pastor em potencial, todo cristão é um missionário em potencial. Mas, assim, você se declarar teólogo, você tem que ter qual é a prova que você é um teólogo, né? Por exemplo, eu não gosto de me apresentar como teólogo, apesar de ser teólogo. Tenho a formação, inclusive consegui até a convalidação do meu diploma como ensino superior pela Unicamp. Então, meu diploma de teologia é da Unicamp. É isso mesmo. E aí, mas assim, eu sei que se eu falar que eu sou um teólogo, as pessoas vão entender, nossa, então ele é um cara das letras, né? Um cara do papiro, né? Do pergaminho. Não sei, e eu não quero isso, essa pecha. E eu também não sou um cara dado à leitura, eu não sou, eu leio muito, mas eu leio só coisas do meu interesse. Eu não sou aquela pessoa assim que vou ler, não quero ler, fico lendo, abro livros e livros e livros. Eu leio muito artigo, eu leio muita crônica, eu leio muita história, eu leio muito sermão de pessoas que eu gosto, que eu admiro. Então, assim, a minha teologia, por isso que eu falo, quando eu falo que eu sou um teólogo, mas eu gosto de falar que a minha teologia é uma teologia prática. Não, porque o teólogo tal disse. Não, o teólogo tal disse não. O que ele disse que hoje é realidade? Sim. Aí eu vendo o exemplo hoje, igual eu falei aqui de Daniel, vendo o exemplo hoje na vida de alguém, na sua vida, você estava lá, como é que você se separou do mundo? Então, eu vejo Daniel, a história se cumprindo hoje aqui. Então, para mim, a Bíblia, ela é real assim, entendeu? Verdade. Então, assim, mas é importante, porque existem vários perfis. Então, existem pessoas, está saindo aqui, está aparecendo. Brasil todo para o mundo. Sua beleza. Amém. Ciumento, não quero que você apareça. Vou botar a tarja preta ali. Bota lá, deixa a rosto dela embaçado naquele momento. Então, assim, eu não gosto de me apresentar como teólogo porque eu sei que a conotação que vai dar pode ser uma conotação que vai frustrar pessoas, né? Fala livros teológicos que você leu. Eu li os que tinha que ler no seminário porque tinha que ler. Entendi.
na minha formação, depois na Unicamp, eu tive que ler. Mas, assim, agora, nesse momento, não, estou doido para ler o filósofo tal. Isso não é o meu perfil. Uhum. Isso não faz de mim melhor nem pior do que ninguém, faz de mim diferente. Com certeza. Nem melhor nem pior, apenas diferente. É. Já diz o Entendeu? poeta. Né? Então, assim, só que vão ter pessoas que vão, provavelmente, dependendo do perfil delas, elas vão me levar em pouca consideração por causa disso. Não, ele não é uma pessoa, não sabe citar teóricos, não sabe. Então, tudo bem. Então, para isso é importante que outros saibam. Tudo bem. É. Então, há perfis. Eu vou alcançar um público e Uhum. outros vão alcançar outro público. É leviano pensar que eu vou alcançar todos os públicos. Não vou, Sim, não sim, tenho, sim. não tenho nem essa pretensão. E assim, essa questão, eu vejo ela com maus olhos, porque essa questão da dificuldade de se passar informação para as pessoas, né? Por exemplo, eu já ouvi uma questão dentro de um contexto específico, né? Não vou citar o nome aqui da igreja para não me gerar um segundo problema, e teve uma pessoa que estava lá pregando e na pregação de 40 minutos, o cara usou 35 só com termos teológicos de uma igreja em que, sei lá, a gente bota aí 40% da igreja de uma galera analfabeta. Uhum. Como é que o pessoal vai entender? E eu cheguei a É, é, explicar no final, eu falei, poxa, a gente... quando um pastor leva respostas no púlpito de perguntas que ninguém faz. Exatamente. Eu tenho que responder no púlpito perguntas que as pessoas estão fazendo. Que adianta eu falar da influência do óleo da baleia na nossa saúde hoje e aplicar isso na vida de Jonas? Então, que nós temos que valorizar tudo que Deus fez, o óleo da baleia. Quem quer saber do óleo da baleia? Verdade. Entendeu? Quero saber como é que eu vou pagar minhas contas, quero saber como é que eu vou ter paz no meu coração, quero saber como é que meu filho vai sair das drogas, eu quero saber, eu estou falando ali Tem gente que não tem nem o que comer dentro de casa. Então, assim, é verborragia, pura E, e, é, verborragia. e é bem interessante, né? Que, assim, uma das coisas que eu aprendi com o passar do tempo, é claro, dentro daquilo que a gente falou do processo, né? Tem uns que demoram mais um pouco, outros que aprendem muito rápido, que o papel do cara que é dado à letra, por exemplo, eu tenho aqui do meu lado alguns livros, na minha casa eu tenho algumas prateleiras com alguns livros, né? Tem um amigo meu que sempre fala, todo vídeo você fala quantos livros você tem. Eu falei, não tem necessidade de fazer isso, porque os livros são meus. Então, vamos botar que eu tenho ali mais de um. Então, já fica para a pessoa imaginar a quantidade. E tem leitura difícil, tem leitura que é fácil, tem assuntos que são complexos, assuntos que são mais simples. Mas eu aprendi uma situação que eu congrego numa igreja que é aqui próximo da Chatuba, assim como a igreja de Mesquita também é. E a gente sabe a realidade de muita gente que mora naquele lugar. O pessoal que não teve uma instrução no sentido intelectual, tem gente que não sabe ler, tem gente que não sabe falar direito e tudo mais. E, é claro, cada um dentro da sua vida, né? do seu histórico de vida. E eu não vou chegar lá no lugar e vou pegar e vou falar, segundo fulano de tal, que escreveu no livro tal, na página tal, isso, começar a citar o cara. Eu já fiz isso. E eu achava o máximo para caramba. É muito maneiro para a questão do orgulho, né? Para a galera te ver e falar, olha só como é que o menino é inteligente, como é que o menino lê, ele decorava esse negócio, decorava o versículo bíblico, então achava que a galera tinha que decorar também. E eu comecei a ver, né, e através de um livro do Spurgeon, que é Conselho aos Meus Alunos, fala a memória, volume 2, que são divididos em 3 volumes, que ele fala que esse tipo de atitude é uma atitude de um fariseu. E ele orienta a gente, a quem está lendo o livro, a ler Mateus 23. E eu li aquilo ali, pô, vou ler Mateus 23, eu acho que Jesus não está falando nada demais ali com os fariseus em relação a isso. Pô, Jesus chama os caras de hipócrita, sepulcro caiado,
um monte de coisa, e eu comecei a me ver naquela situação. Mateus 23, Jesus chama os caras até de vascaíno, cara. Pra tu ver o nível que o negócio chegou. Ali foi pesado. Botafoguense, tudo isso. Brincadeira, galera. A gente sabe que o Flamengo é melhor, mas a gente ama vocês. Então, Estamos vivos. é o tipo de coisa que realmente, né? E conversando com o senhor, só reforça mais ainda no meu pensamento essa ideia que precisa se ter o equilíbrio entre Essa é a palavra. a teologia teórica, vamos chamar assim, Essa é a palavra. Precisa do e a teologia equilíbrio. prática. Não é porque eu não sou dado à leitura que eu não tenho que me esforçar por ler. Não é porque eu não sou dado aos estudos, não, de ficar de abrir livros na mesa e ficar ali papirando. Não é porque eu não devo, de tempos em tempos, fazer isso. É o equilíbrio. Sim. Né? Então, a gente tem que buscar, você falou a palavra exata, é o balanceado. Não é também, é só teologia prática, é só a prática. A prática sem o conhecimento é deixar a vida levar. E não é, não. A vida eu tenho que fazer, mas eu tenho que estar de acordo com a palavra. Para eu estar de acordo com a palavra, eu tenho que conhecer a palavra. Exatamente. Entendeu? Eu gosto muito de comparar essa situação com a matemática. Ainda que eu seja horrível nessa questão de matemática, de cálculo, a gente só aprende a fazer a conta quando a gente sabe da teoria. A gente só consegue fazer na prática quando a gente aprende na teoria. E a questão da teologia é a mesma coisa. E não necessariamente, né, aí entra a parte que eu digo que todo cristão ele também é um teólogo em potencial. Quando a pessoa nunca leu nenhum livro de teólogo nenhum, porém ela tem a Bíblia. Sim. É o que eu ouvi de uma pessoa uma vez e eu trouxe isso para mim como um lema para a minha vida. Teve uma pessoa que falou o seguinte: eu não tenho livro teológico, mas eu tenho uma Bíblia e um joelho que dobra. E eu fiquei assim, caramba, eu tenho os dois. E o livro teológico também. Mas isso aqui é o mais importante. É mais importante. Não só mais importante, como mais do que suficiente. Exatamente. Deixa eu te falar que a Bíblia é mais importante, a Bíblia é mais do que suficiente. Então, ter os livros teológicos é bom, mas a gente tem que afirmar e ter essa fé, essa convicção. Sim. Que, assim, a Bíblia é mais do que suficiente, sabe? Eu tenho um desejo muito grande, eu tenho um sonho. Não sei se Deus vai me permitir realizar, porque só Ele vai poder. Aí não tem nada que dependa de homem, né? Mas, assim, eu tenho um sonho de chegar num culto e, sabe, aquela atmosfera de adoração, aquela atmosfera de glória, aquele ambiente propício para a palavra de Deus. E eu sonho em poder abrir a Bíblia, ler um texto, fechar a Bíblia e falar assim, essa é a palavra de Deus para nós hoje. Não tem pregação, eu não preciso emendar nada, eu não preciso... A palavra de Deus é suficiente, essa é a palavra. Deixa eu falar, eu já vi essa situação na prática. Então, eu sonho que isso, porque eu sonho em experimentar isso. É muito diferente. Essa é a palavra de Deus para nós. E eu sonho, através disso, pessoas chegando ao altar, pessoas se quebrantando. Ou seja, a palavra cortando mesmo, aquela espada, né? Ou aquelas pipas no Jericinó, dando rasante aqui, ó. Com a linha chilena, não usa a linha chilena, não. A chilena, os malucos aqui, ó. Na abraçada. Galera, não pode usar a linha chilena, não, que isso aí vai dar ruim para você. Nem na rua. Na hora que tu coloca um pip, aí não... E assim, essa questão que você falou, eu já experimentei isso e é muito fora do comum. Eu me recordo que eu estava na igreja, pregação, louvor, e ali aquela coisa, eu muito quieto no meu canto, né? Que eu não sou aquele tipo de pessoa que, no momento de adoração, eu sou aquela pessoa que extravasa, expressivo na forma de adorar. Eu fico no meu canto, de cabeça baixa, com os olhos fechados. Às vezes eu nem sinto o culto passar. Quando vi, já está na benção apostólica, já acabou, e para mim foi 10, 15 minutos. Porque o sono, quando é gostoso,
o sono, quando é gostoso, ele passa muito rápido. O Verdade. tempo, quando a gente dorme no culto, o tempo passa muito rápido. Fica lá assim, ó. Não, mas eu não estaria dormindo, não. Aí quando tu abre o olho, caraca, já acabou o culto, mano. Foi muito bom esse culto, passou em 10 minutos, Mas no sem meu nem o caso, não é pastor. dormindo, não. Estou ouvindo tudo que está acontecendo. Só dormi no culto uma vez, assim, quando eu cheguei para Cristo. Depois, nunca mais dormi, não. Mas, assim, é porque eu tenho essa coisa de eu prestar mais atenção. É igual em sala de aula. Eu não sou aquele aluno que pergunta. Eu prefiro anotar e parar para prestar atenção no que o professor está falando. E não gosto de estudar em casa. Eu pego ali o conhecimento na hora e consigo guardar. Até um professor do seminário também uma vez comentou comigo sobre isso, que ele falou, isso é característica de uma pessoa que ela é dada à questão de escrever livros. Eu não sei, tenho um sonho em relação a isso. Já tenho um projeto em mente já. Não espera ficar pronto, não. Começa, faz o primeiro livro, vende nada, faz o segundo, vende dois, vai ser. Faz, começa, pô. Tem que começar, não espera muito, não. O tempo está passando, Jesus pode voltar hoje. Aí tu vai. Aí, pô, não escrevi o livro, deu Pô, tem que mole. começar, começa. E aí, até me orientar a questão de esperar um pouco para a questão da formação, porque ainda não me formei Mas tu começa, pode ser que ele fique pronto depois de você formado. no seminário. E essa questão de não ser formado ainda é um negócio que aqui na internet já teve gente que me mandou mensagem. Você é teólogo de qual formação? Você é teólogo de não sei o quê, papapá. Falei, eu faço ainda o seminário. Tem gente que fala, você é jovem e não pode ser teólogo, então você tem que excluir esse negócio. Eu fico, pô, beleza. Mas aí é complicado. Eu me pego na situação. Isso não é complicado, não, Rafael. Isso é cada um com seus problemas. Tem gente que não tem o que fazer. Aí vem encher o saco dos outros. Me pego na questão de duas pessoas que eu admiro muito, que é o pastor Paulo Júnior. E aqui, para você que está assistindo, pô, quero muito chamar o pastor Paulo Júnior para participar dessas entrevistas. E de Spurgeon, dois caras cabeçudos para caramba em termos de pregação e teologia. Você vai puxar um histórico de vida, cadê a formação? Nenhum dos dois fez seminário. Eles têm bons livros, um joelho que dobra e uma Bíblia. Então, é essa questão que eu vejo que o pessoal fica naquele mimimi, naquela coisinha chata, os pormenores e tudo mais. Então, é uma coisa que eu vejo bem complicada. E isso não agrega muita coisa para o evangelho. Não agrega muita coisa, não. Acredito que não agrega nada. Porque, por exemplo, a gente está aqui conversando, já tem um tempinho, a gente Tem. falou de diversos assuntos, né? O senhor, da sua experiência, eu sempre dou um pitaco ou outro em experiência minha, que no final, sempre quando eu vou parar para assistir o vídeo no final, elas vão se encaixando perfeitamente, né? E até a importância da questão da oração, antes da gente começar a gravar, né? Para quem está assistindo, vocês não viram, mas a gente tira um momento breve de oração para poder o Espírito Santo estar guiando o nosso bate-papo. E assim, é algo que eu vejo muito, pastor, que aqui até eu tiro um momento para fazer um certo desabafo para algumas questões que têm me incomodado bastante desde quando eu comecei. O objetivo disso aqui é para a galera ver que eu, que não sou pastor, posso conversar, vamos botar assim, de igual modo com o pastor. Porque são pessoas normais. Né? A galera que acha que não é aquele pessoal que gosta de criar um altar para fulano de tal, e como eu acredito que o senhor já viu isso algumas vezes, e quando fulano erra, a igreja toda erra atrás, sai da igreja, aquela situação chata para caramba. E aqui é uma conversa, é um bate-papo, que a gente busca a interação de uma forma muito natural. Eu não coloco a questão de pauta, não coloco nada disso, porque eu quero que seja uma conversa de amigos depois do culto, lanchando no lugar. Aquele bate-papo que você vai falar de um monte de coisa, você vai rir, vai falar de assunto engraçado, daqui a pouco entra no assunto sério, né? Isso é normal. E eu vejo que isso é muito importante,
trazer para esse momento, porque boa parte das pessoas que eu conheço que não estão mais no Evangelho é porque eles não tinham isso que eu tenho aqui, o acesso. E não somente aqui pela internet. Né? Para quem não está assistindo a gente aí, na terça-feira a gente teve um encontro presencial num culto lá na igreja que o senhor congrega. Como eu falei antes de a gente começar a gravar, bênção pura, que palavra. Toda a pregação do pastor lá do doutor Elias eu tenho anotado na minha Bíblia, que tem um espacinho assim para É na anotar. internet. Se você quiser, você vai encontrar na internet, no canal da Igreja Nazarene de Mesquita. Tá lá, Mentoria para a Liderança do Dr. Elias Dantas. Pode assistir, Beleza. pô. Vou colocar o link aqui do vídeo para a galera aqui na descrição, para quem quiser assistir também, só clicar e já é direcionado para lá. E eu achei muito importante e ver aquela atmosfera daquele dia. Gente, vamos dizer assim, grande, né, entre aspas, gente que não tem uma responsabilidade no sentido de não ter cargo, e todo mundo conversando, e eu olhei aquela situação, e é claro, a pregação foi maneira, o bate-papo foi legal, tudo que aconteceu ali foi muito bom, mas o que mais me chamou a atenção é que a proposta daquela situação que aconteceu na terça-feira é a proposta do canal. Da gente estar todo mundo ali junto no mesmo ambiente, todo mundo conversa, todo mundo fala. Quem é mais experiente ouve aquele que não é tão experiente, quem tem muito conhecimento ouve aquele que tem um conhecimento menor. E, cara, e a gente vai crescendo junto, entendeu? E eu acho que isso é muito, muito, muito maneiro e agrega muito a esse tempo que a gente vive na questão do evangelho. Porque foi uma coisa que o doutor Elias falou naquele dia que me chamou a atenção é a quantidade de jovens, né, dentro de uma estatística que ele colocou lá, que, no caso, se essa pandemia ela se estender por mais um tempo, que não vai estar mais na igreja. E aquele dado que ele passou, para mim, foi muito preocupante. Porque eu falei assim, jovem é muita gente que eu conheço. E uma galera que já está com o pneu lá no chão, arriadão pra caramba. E já fala em sair o tempo todo. Né? Que já tem um conflito de querer as coisas do mundo e não poder ter que fazer as coisas segundo a palavra de Deus. Agora, mais essa situação vem um peso acima da galera. E eu acho que essa, vamos dizer assim, a resposta que eu pude dar nesse momento é essa de estar mostrando para o pessoal que, cara, dá para a gente trocar uma ideia de uma forma simples, querendo ou não, através disso aqui, o convidado entra na minha privacidade, porque eu estou gravando no meu quarto, e eu acabo que, sem querer, entro na privacidade do convidado também, que o senhor está gravando na sala da sua casa. Então, aquela coisa assim, né? Chama um convidado, às vezes até não se conhece, mas como já vem acontecendo desde o primeiro, sai amigos. Então, isso para mim está sendo uma experiência. Benção, muito bom. Parabéns, te parabenizo pela iniciativa. Continua, né? Não faça por likes, por views, faça por propósito. Se o propósito seja alcançar uma pessoa, não importa, né? Se essa uma pessoa for um Billy Graham da vida, né? Já está mais do que pago. Verdade. Então, mais do que valeu a pena. E isso é maravilhoso. Né? Essa questão que o senhor falou para mim é uma história que quando eu vi a primeira vez, eu fiquei apaixonado do pastor lá norte-americano que pregou. Vários pregadores antes, muitas almas se rendendo ao Senhor. Quando ele prega, é um cara só que se rende. E anos depois, esse cara é somente o Billy Graham, que é um cara que arrastou multidões na sua vida. Milhões de conversões, milhões. E é essa coisa da gente não ter um controle do quanto que a gente está atingindo, do alcance disso aqui. O senhor falou da questão de não olhar para o like. Eu comecei olhando para o like. Eu não vou falar que você é hipócrita e falar que desde o comecinho, desde outubro do ano passado, os números eram só vidas que eu estava vendo. Mentira, não é assim. Eu preciso ser honesto comigo mesmo e com a galera que assiste. E era like. Caramba, deu 150, deu 1.500, agora o canal vai crescer, agora o negócio vai embora. E teve uma pessoa que mandou uma mensagem, se não falha a memória, foi no TikTok, que eu fiz o TikTok também, mas eu sempre deixo claro para a galera
que sempre tem um engraçadinho que gosta de me zoar depois no comentário. Eu não fico fazendo aquela dancinha, não, porque eu sou todo duro, não gosto desses negócios. Eu boto uma imagem com uma música e solto lá e deixo, Deus vai falar com a pessoa e pronto. Teve uma pessoa que falou, botou a mensagem lá, Deus te usou poderosamente na minha vida nesse momento, porque eu queria cometer o suicídio. E um vídeo que teve, no total, desde quando eu coloquei, 15 visualizações. E aí eu entendi que o número que está ali não é um negócio que vai melhorar o engajamento da página, mas é uma vida, entendeu? Sim, sim. O importante é só estar no centro da vontade de Deus, isso é mais que suficiente. Verdade. Nós estamos, não precisamos da aprovação de mais ninguém, só Deus mesmo. Amém. Mestre, a gente já está aqui um tempinho já e acho que, não sei se está na hora de encerrar, ou se eu queria entrar em mais algum assunto. Eu acho que só se eu tiver mais perguntas, mas eu acredito que tem tempo pra caramba aqui. O pessoal assiste, 1 hora e pouco de... Pô, eu não achava que assistia não, mas tem gente que assiste completo. Há mais de 1 hora e 20 aí, né? A gente pode marcar uma outra oportunidade e tocar assuntos mais específicos, o pessoal perguntar, ó, pode abrir para ver se o pessoal pergunta. Eu tô pensando em fazer uma outra série dentro do YouTube, que era voltada para essa questão de perguntas e respostas. Então aí pode ser que se você quiser, você faça live no Instagram mesmo, né? O pessoal já vai assistindo, interagindo, perguntando em tempo real. Beleza. Você salva a live, bota no YouTube também para quem não assistiu. Show de bola. Um tipo de interação, mas estou à disposição. Obrigado pelo convite aí, fico muito feliz. Obrigado, senhor. Eu que agradeço pelo sim. Bem-vindos à sala da minha casa. E galera, a gente está encerrando aqui, né? Mais um Papiando a Palavra. E muito obrigado para você que ficou aqui até o final, pela paciência, por estar ouvindo a gente falando aqui, por ouvir as minhas doideiras, que vou falar para vocês. Até brinco com alguns amigos. Tem coisas que eu vou falar e depois eu peço desculpa pelas minhas heresias, né? Que eu soltei em algum momento. E, cara, não esquece de dar aquele apoio aqui para o canal. A gente tem uma ideia de crescimento para alcançar mais pessoas. Então, você curte aqui o vídeo, inscreva-se no canal, compartilha com seus amigos, com a sua igreja, com a galera que você conhece. Ah, mas eu tenho um monte de amigo que não é convertido. Compartilha assim mesmo, cara, porque eu acredito muito que através até de um corte de 1 minuto, 2 minutos, Deus pode falar poderosamente ao coração dessa pessoa e ela se render ao Cristo que nós servimos e estar indo para a igreja junto contigo. E é um sonho que eu tenho com os meus amigos e acredito que você que está assistindo a gente também tem essa vontade. Mestre, faça para a gente aqui as suas considerações finais. Pessoal, fica firme, né? Se a sua igreja está fechada por causa da pandemia, na verdade, ela não está fechada. Igreja não é parede, igreja não é um espaço físico. Igreja somos eu, você, somos nós, e isso ninguém pode fechar, a não ser nós mesmos. O diabo vai querer fechar, né? Fazer matar a fé do nosso coração, mas alimente essa fé com a leitura da palavra, com oração, da sua maneira. Ah, mas eu não oro igual fulano, não importa, ora da sua maneira, não deixe de fazer. Ah, eu também não gosto muito de ler, não tem problema. Ouça a Bíblia em áudio, coloca a Bíblia em áudio, ouça, uma opção maravilhosa. Eu ouço muito a Bíblia, eu moro a 1 hora da igreja, eu vou, então eu por diversas vezes coloco a Bíblia indo, a Bíblia voltando, às vezes eu ouço a Bíblia pra caramba, sou muito abençoado, muito edificado. Então, assim, não tem desculpa não, é só fazer, e tudo na vida é esforço, não romantize o Evangelho. Né? O Evangelho não é romântico. Quando eu tiver vontade, eu vou. Quando tiver, não, a gente vai estudar sem vontade, a gente vai trabalhar sem vontade. Por que buscar Deus? A gente tem que ter vontade. Verdade. Então, assim, fica firme, estamos à disposição aí para servir vocês. Deus abençoe. Obrigado, Rafa. Valeu, mestre. Galera, muito obrigado aí. Fica na paz. E aquele recadinho que eu sempre deixo no final para vocês. Vamos pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Tamo junto e vamos com tudo.